que é DLSS? Então, aí a gente entra no terceiro pilar da nossa arquitetura. Não, os três seriam performance em rasterização, que é 50% maior que a geração anterior. Ou seja, mesmo se você não está usando Ray Tracing, já tem Qualquer melhora de jogo que performance. você já tenha é mais rápido. O segundo é, obviamente, o Ray Tracing. E o terceiro é a inteligência artificial. O que a gente quer dizer com inteligência artificial? Machine Learning, Deep Learning, então são as técnicas de fazer inteligência artificial mais comuns hoje. E para isso nós temos Tensor Cores dentro da GPU. Então a gente já existia aplicações que utilizam a GPU para fazer inteligência artificial usando os CUDA Cores. Né? Isso começou lá há uns quantos anos também, quando os desenvolvedores, os pesquisadores viram que dava para usar a GPU para acelerar isso, né? Fazer muito mais rápido que com a CPU. E a NVIDIA falou, olha, tem bastante gente usando nossas GPUs para fazer inteligência artificial, como é que a gente consegue melhorar isso? Daí que eles criaram os Tensor Cores. Então eles são núcleos dedicados para inteligência artificial. Além dos CUDA Cores, nós temos RT Cores e Tensor Cores. Então para Ray Tracing nós temos 10 vezes mais, porque uma 1080 Ti ela faz em torno de 1 GHz por segundo usando os seus 12 teraflops. Então, usando os CUDA Cores, ela consegue fazer 1 GHz por segundo, né? 1 bilhão de raios. E daí numa 2080 Ti com RT Cores nós fazemos 10 GHz. Então são 10 vezes mais, são 30 FPS em vez de 3. E para inteligência artificial é a mesma coisa. Os Tensor Cores, eles são aproximadamente 10 vezes mais rápidos do que os CUDA Cores para inteligência artificial. Então enquanto nas GPUs anteriores nós tínhamos CUDA Cores que serviam para tudo, agora nós temos também os CUDA Cores e nós temos RT Cores, que são só para Ray Tracing, e Tensor Cores, que são só para inteligência artificial. Mas eles são 10 vezes mais rápidos. Já que nós temos, dentro de cada Turing, 10 pascais da série anterior, para fazendo nada, né? Que estão ali e falam, olha, vocês podem fazer inteligência artificial. O que vocês estão fazendo? Nada. Então vamos arranjar trabalho para essas GPUs. Para Ray Tracing é a mesma coisa. DLSS. Então, o DLSS é a primeira de muitas aplicações de inteligência artificial em jogos. Ele é uma espécie de filtro anti-aliasing. Mas por que aspas? Porque ele não é um filtro de anti-aliasing tradicional. Ele usa inteligência artificial para isso. Então, temos uma inteligência artificial que foi desenvolvida para fazer o trabalho de um filtro anti-aliasing. O processo de treinamento... é Deep Learning Super Sampling. O Super Sampling, só para explicar, né? Eu lembro que a gente tava falando o que era upscaling, downscaling, downsampling, super sampling, upsampling, dynamic super resolution. O super sampling é você gerar uma imagem a partir de mais pixels do que o que serão exibidos. É o contrário de um upscaling. Quem conhece já o DSR, o Dynamic Super Resolution que a gente tem nas GPUs, você pode gerar uma imagem em 4K e exibir no monitor Full HD. Você está gerando mais pixels e você vai condensar esses pixels para exibir a imagem que você tem. A ideia do Deep Learning Super Sampling é justamente essa. Você gera uma imagem de uma resolução maior, você entra uma imagem em resolução normal, passa pela inteligência artificial, ela vai gerar essa imagem em resolução maior, e daí o que a gente faz com isso? E aí que entra a parte interessante. Se a gente consegue melhorar a qualidade da imagem a partir de uma imagem em resolução nativa, a gente também consegue gerar uma imagem numa resolução um pouquinho menor, melhorar a qualidade da imagem dela melhorar essa imagem para ela ficar em resolução nativa, e a gente ganha desempenho com isso, porque a gente processou menos pixels antes. Então essa é mais ou menos a lógica do DLSS. Então a gente consegue, para fazer uma imagem em 4K, a gente processa, por exemplo, 1440p. Não tem um valor exato. Isso a gente está em discussão interna ainda, como vai ser o ajuste disso. Mas isso é variável. Gerando uma imagem numa resolução um pouquinho menor, a gente consegue, usando inteligência artificial, fazer uma imagem em 4K nativo ou em 1440p nativo, na resolução que você quiser. E como a gente ganhou desempenho ao gerar essa imagem em uma resolução menor antes... Precisa gerar menos pixels, né? Exato. E a parte da inteligência artificial é meio que de graça.
porque os Tensor Cores estão lá. Sim, estão parados Você sem não fazer vai usar nada. os CUDA Cores para isso, você vai Sim. usar os Tensor Cores Sim. para isso. Então você diminui a carga de trabalho dos De CUDA um. Cores e põe trabalho nos Tensor Cores e você tem uma imagem de melhor qualidade do que uma imagem, vamos supor, 4K com filtro anti-aliasing tradicional, TA. E você fazendo DLSS, mesmo que seja para trazer de uma resolução menor para 4K, você ainda tem uma qualidade de imagem melhor do que o 4K nativo com E o qual filtro que tradicional. E qual que é a performance que tu ganha mais ou menos? 30 a 40%. Ah, 30, Então, assim, no caso lá do Final Fantasy XV, né, quem já jogou Final Fantasy XV de PC sabe que ele é bem pesado. Então, você joga tudo no máximo, você... Final Fantasy é pesado, né? Sim, Ponto. eu digo assim, o 15 específico é um jogo muito bonito, Sim. tem um monte de efeitos, né, é bem bacana. Então, você Tá liga lá fechado. todos os Gameworks lá, Hairworks, Turf Effects, tudo, o jogo pesa. Nossa. Então, assim, em 4K, uma 1080 Ti chora pra fazer 30 FPS. Com 4K nativo TA, beleza? Você passa as mesmas condições para uma 2080 Ti. Então, 4K nativo TA. Ela faz ao redor de 45 FPS, porque ela é 50% mais rápida. Sim. E aí você liga o DLSS e ela chega nos 60 FPS. Então é o dobro do desempenho de uma 1080 Ti. Cara, é legal, é muito legal ver isso e aí a gente fica pensando, putz, mas se essa tecnologia ela gasta menos, supostamente ela gasta menos performance, por isso que ela te entrega mais performance, né? É Aí menos eu trabalho de fiquei um pensando, lado putz, pra... mas é a 1080, não, mas a 1080 não tem. Não tem Tensor E aí, Cores. por isso que ela não consegue fazer. É que não funciona, mas se desse um jeito de ligar o DLSS numa 1080 Ti, teria muita perda de desempenho. Sim. Porque ela não Porque tem não Tensor tem Cores, ela ia Tensor ter que usar Cores. os CUDA Cores para rodar a inteligência E os CUDA artificial. Cores não são eficientes pra fazer isso. Não são tão rápidos quanto os Tensor Cores. Então, assim, a ideia do Do jeito que a DLSS... gente tá falando aqui, parece que o CUDA Core não serve pra nada. ele é importante ainda para fazer toda a parte tradicional. Sim, tipo, a gente tá criando um monte de coisa porque os CUDA Core não estão dando Não, mas conta, então, mas são justamente especializar, a né? diferença entre você ter processadores de uso geral e Isso. processadores de uso específico. No começo das placas de vídeo, elas eram específicas só para gráfico. Sim. Depois é que elas passaram a ser, né, com o CUDA, com o PCL, com outros formatos de utilizar a GPU para cálculo geral. Sim. Teve um grande foco nisso. Só que hoje a gente já está chegando num ponto onde, vamos supor, se a gente quisesse fazer Ray Tracing em tempo real, para ter esse salto de 10 vezes em desempenho que a gente precisa para Sim. fazer, ia demorar 10 anos. Né? Nossa. Dependendo de lei de Moore, de novos Sim. processos e tudo mais, ia demorar 10 anos. Implementando os RT Cores, a gente trouxe isso para hoje. Sim. Né? Por mais que o resto da GPU tenha, digamos assim, evoluído de forma incremental, mas para coisas específicas a gente consegue dar esse salto. Legal. Que foi no caso do Ray Tracing e da inteligência artificial também. Sim. Então, assim, é bacana, agora que a gente tem, né, a gente poder dar uso. Então, o DLSS é uma delas, haverá outras. A gente não pode falar agora, mas tem muito mais coisa que a gente Ainda quer fazer com inteligência artificial em jogos, Legal. né? Já estão confirmados Ah, eu ia te perguntar, na verdade, quais jogos? mais de 20 jogos, eu não lembro exatamente, acho que Vai são vir por 25, patch? 26. Tem coisa antiga Tem, que vai tem jogos que ter já patch? existem que vão receber patch. Então, PUBG, Final Fantasy, Ark. Falando com outro menino ali, ele falou: olha, fiquei impressionado. A RTX é a primeira placa que eu vi que consegue rodar o Ark no Epic. Eu falei: em que resolução? Ele: Full HD. E aí a gente entra também num ponto interessante que é utilizar os dois. Sim, Ray Tracing sim. e DLSS. Mas uma coisa que eu vejo as pessoas muito frustradas é o fato da gente ter as RTX e não ter aplicação. Porque como tu mesmo falou, a gente precisa, existem novos componentes dentro dessas placas que têm funções específicas e essas funções não estão disponíveis para serem usadas nos jogos. Os jogos não sabem que elas existem. Exato, então os isso é uma jogos coisa que têm a que gente já até receber comentou. suporte. Tem que existir a placa, as pessoas precisam ter essa placa e aí aos pouquinhos isso vai ser implementado. A analogia que a gente faz é quando, em gerações passadas, quando saiu uma nova versão de DirectX, às vezes demorava anos para verdade. saírem os jogos. Né? Então, Mas tu tinha lá um DirectX funcionando, mas mas tá não- aqui, as placas estão aqui, a gente já tem vários jogos confirmados e muito em breve a gente já vai começar a ver, né, essas atualizações chegando para utilizar isso.